Olá, gente. Hoje eu vou falar um pouco sobre, assim, porque às vezes as pessoas ficam assim, falando, né? Ah, por causa das aparências, porque o homem vê muito pela aparência, o homem escolhe do jeito que ele quer, do jeito que o olho dele tá vendo, né? E é muito diferente de como é que Jesus escolhe, como é que Deus escolhe, porque é Deus que escolhe você, não é a gente que escolhe. Então, eu comecei a fazer um pouco desse estudo e eu acho muito interessante. E eu vou começar logo aqui falando quando foi lá no chamado de Davi, né? Eu acho que vocês já escutaram esse várias vezes, mas eu achei muito interessante, porque quando foi para ungir Davi, aí o que é que acontece? Lá vai Salomão. E quando chega lá, Davi tinha vários irmãos, tudo fortão, tá? Que aos olhos dele, ele sempre achava que era esse, que era aquele. Aí foi chamando irmão por irmão, irmão por irmão. No final de tudo, só sobrou ele. Segundo, assim, vai falando, parece que ele era o caçula e o menorzinho, que ninguém às vezes nem dá nada por ele, né? Aí o que é que acontece? Era Davi, o ungido. Vê que coisa interessante, como é que Deus escolhe? Porque Deus escolhe conforme o coração. Às vezes o homem olha e diz, essa pessoa não, mas Deus está vendo o coração de cada pessoa. Quem sabe do coração é Ele. A gente só sabe da aparência. E continuando aqui, aí vê o que é que acontece. Paulo, vocês sabem da história de Paulo. Paulo era um homem que na época lá, Paulo perseguia vamos dizer assim, os evangélicos da época. Paulo perseguia, tem história que Paulo batia, ele matava porque ele era um soldado, né? Que perseguia os evangélicos da época. Mas vê, chegou um certo dia que ele estava, eu acho que indo já perseguir lá o pessoal, de repente uma luz, ele ficou cego. Aí 3 dias e 3 noites ele ficou jejuando e tudo, e as coisas de Deus é tão interessante que já é tudo em oração, já vai se entrelaçando. Aí já foi lá um homem que era na época, né, um homem que já foi orar por ele, e ele lá, a partir daí, ele já começou a falar da palavra. Inclusive, as pessoas tinham até um pouco de medo dele, mas depois foram se acostumando. E terminou que Paulo foi quem foi o homem que foi chamado, né, pelo Espírito Santo, que começou a mandar as cartas. E ele era um homem tão fiel que ele ia preso. Acontecia várias coisas com ele, mas ele nunca desistia assim, né? E outra coisa, tinha lá os doze apóstolos. Ali, aqueles que Jesus escolheram, cada um tinha seus defeitos, né? Cada um tinha lá os seus problemas, mas vê, Jesus não ficava se afastando ou ficava julgando por causa das coisas que eles tinham, não. Ali tinha um homem que traiu ele, ali tinha homem que era medroso, que negou ele, mas o que é que acontece? Ele foi mudando. É diferente às vezes da gente, né? Que a gente fica magoada, que a gente pega e, porque fulano é mais bonito, porque fulano é mais não sei o quê, porque a gente só olha a imagem. Mas às vezes por dentro, só Jesus é quem sabe. Então, gente, é o seguinte, essa história de querer, não, porque é sempre, é porque a pastora falando, fulana de tal, é porque o pastor fulano de tal, é porque não sei o que, eu só vou ser aceito por causa de um cargo. Isso, gente, se tu tá sentindo uma chamada de Deus no teu coração, porque quando Deus quer que você faz mesmo, certo? Faz, apenas faz. Os homens, as pessoas vão criticar, vão falar, vai te apontar, vai falar coisa, mas e daí? Problema das pessoas, não é assim? Então é o seguinte, se a gente for ficar se preocupando com o que as pessoas vão falar, até porque aí tem um lado espiritual, o lado
do acusador, quando começam pessoas começarem a te acusar, começarem a fazer muita contenda, falarem de tu e for te deixando para trás e várias coisas, é porque o chamado é grande, é porque Jesus quer te usar de várias formas, entendeu? Você tem que ver isso. Porque às vezes o inimigo vai provocando um, provoca outro, provoca outro, vai lhe acusando, então comece a orar e perguntar a Deus, porque só Ele é quem vai te direcionar. Então, é o seguinte, é isso, assim, essa mensagem de hoje. Vou estudar mais e vou trazer mais vídeos aqui e que Deus abençoe a todos, tá?